No coração do sertão baiano, entre a seca, a fome e a miséria, surgiu um povoado que se tornaria lenda. Um lugar construído com fé, esperança e resistência. Era o Arraial de Canudos. Ali vivia um homem chamado Antônio Conselheiro. Para muitos, um profeta. Para outros, um fanático perigoso. Mas para milhares de sertanejos abandonados pelo governo, ele era um guia, uma luz em meio à escuridão da miséria. Antônio Conselheiro pregava contra os abusos dos poderosos, contra os impostos, contra as injustiças da República recém-nascida. Ele não brandia armas modernas, mas palavras carregadas de fé que tocavam profundamente o coração dos humildes. E assim, pouco a pouco, Canudos cresceu. Famílias inteiras deixavam suas terras e iam viver sob a liderança do conselheiro. O Arraial chegou a ter mais de 25.000 habitantes, uma verdadeira cidade no meio do sertão. Mas o governo não via aquilo com bons olhos. Para a República, Canudos era uma ameaça. Como podia um homem simples, sem cargo, sem exército, reunir mais seguidores do que as próprias autoridades? Para os políticos aquilo era rebeldia. Era desordem. Era um desafio ao poder central. Foi então que a guerra começou. Primeiro, pequenas expedições militares foram enviadas para sufocar o povoado. Mas o que se esperava ser uma vitória rápida se transformou em derrota vergonhosa. Os sertanejos com armas velhas, facões e até pedras resistiram bravamente, e cada vez que o governo era derrotado, enviava tropas ainda maiores. Sejam todos bem-vindos ao canal Enigmas do Brasil, onde resgatamos os mistérios, as lendas e as histórias mais marcantes do nosso passado. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. As batalhas se intensificaram. O exército brasileiro, com milhares de soldados, canhões e metralhadoras, foi lançado contra Canudos. Era o choque do poder central contra a fé de um povo pobre, mas determinado. Os relatos são impressionantes. Os soldados, armados até os dentes, se viam encurralados por sertanejos descalços que conheciam cada pedra, cada vereda, cada atalho da caatinga. Era uma guerra desigual, mas marcada por uma resistência quase inacreditável. Mas a República não recuaria. Para as autoridades, era questão de honra destruir Canudos. E o preço dessa honra seria pago em sangue. O cerco foi implacável. Casas foram queimadas, famílias inteiras massacradas. Não havia distinção entre combatentes e inocentes. Em 1897, após meses de luta, Canudos foi reduzido a cinzas. Antônio Conselheiro já havia morrido. Mas seu povo lutou até o fim. Mulheres, crianças e idosos tombaram ao lado dos guerreiros sertanejos. A Guerra de Canudos deixou mais de 20.000 mortos. Foi um massacre. Uma das maiores tragédias da história do Brasil. Mas a pergunta que permanece até hoje é perturbadora. Canudos era realmente uma ameaça à República? Ou era apenas o refúgio de homens e mulheres esquecidos que buscavam na fé e na liderança do conselheiro a justiça que o governo nunca lhes deu? Essa é a dúvida. Esse é o enigma. A Guerra de Canudos não foi apenas uma batalha. Foi um choque de mundos, o poder do Estado contra a fé de um povo. E até hoje, o sangue derramado naquela terra seca nos faz refletir. Se estivéssemos lá, de que lado estaríamos? Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Enigmas do Brasil. Deixe nos comentários. Se você vivesse naquele tempo, estaria ao lado do conselheiro e dos sertanejos de Canudos ou lutaria com as tropas da República? Sua opinião é muito importante. Se gostou, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ajude essa história a ser lembrada. Até o próximo enigma da nossa história.